Noite! Estamos ao vivo! Sejam todos mais uma vez bem-vindos aí à nossa quarta-feira, 8h30 da noite, onde a gente conversa um pouco sobre cães, onde a gente entende um pouco melhor a nossa realidade, a nossa sociedade e principalmente como que a gente vai fazer para poder inserir esse cãozinho ali, para ter uma vida maravilhosa junto com eles. Afinal, esse é o grande motivo da gente trazer um cãozinho para casa. É para poder ter uma vida ótima com ele, principalmente pensando no lado dele, né? É importante a gente sempre pensar no lado do cãozinho, porque a nossa parte, a gente tem mais habilidades e possibilidades para fazer, mas e o cãozinho? Quem faz isso por ele, a não ser você. Enfim, vamos começar aqui a nossa live fazendo os nossos aquecimentos. Uma coisa que eu gosto de falar e acho muito importante que todo mundo pense sobre isso também, é com relação a como a gente se prepara para ter um cãozinho. Se você pensar, se nós pensarmos, na verdade, que para a maioria das coisas, quiçá todas as coisas, a gente se prepara para poder fazer. Por exemplo, eu marquei dei alguns exemplos, mas vou tentar aqui também dar alguns exemplos, e vocês também podem dar alguns exemplos aí, que, por exemplo, quando a gente fala de você fazer uma faculdade. Sempre que você vai fazer uma faculdade, antes disso, você fez toda uma preparação. Você se preparou estudando desde que você era criança, então você começava estudando aí você fez um vestibular, você fez um cursinho pré-vestibular, ou seja, tudo isso foi um processo, foi um trajeto, foi uma evolução que você precisou fazer para ter acesso a isso, para que você conseguisse fazer isso com sucesso. É difícil, não que seja impossível, mas é difícil a gente imaginar alguém ir prestar um vestibular sem nunca ter acesso a algum tipo de educação. Primeiro que a pessoa não vai conseguir nem ler direito se tem essa dificuldade. Então a gente sempre se prepara quando a gente vai fazer alguma coisa. Quando a gente vai dirigir um carro ou tirar a famosa carteira de motorista, e mesmo que não seja a carteira de motorista, quando um familiar, quem nunca passou por isso, um familiar pega e te leva para dirigir, vem cá, vem aprender a dirigir, ele vai te ensinar, ele não vai chegar e vai falar, senta no carro aí e faz o que você acha que precisa ser feito. Isso acho que é pouco provável, eu acredito que ninguém nunca fez isso, alguém tem sempre uma mínima noção para poder ter acesso ou tentar realizar alguma coisa. Quando a gente fala de grávidas, de mães, né, de mães, famílias que estão se criando aí, atualmente existem cursos de maternidade, né? Eu estou falando aqui, não tenho 100% desse conhecimento, mas sei que isso existe, que as pessoas vão até alguns lugares especializados para ter esses primeiros cursos, como que se faz, qual tipo de amamentação, os primeiros cuidados, os primeiros meses, fora todo o acompanhamento da pessoa especialista para poder dar uma vida boa para essa criancinha que está chegando. Então isso sempre acontece na nossa vida, isso precisa acontecer. Não é qualquer pessoa que vai operar alguém, imagina só. Não que isso não possa acontecer, mas olha o risco que a gente coloca. Se você não tem um preparo ou nenhum conhecimento, você vai sair arriscando, fazendo o famoso verdadeiro ou falso. Deixa eu ver se isso aqui deu certo, isso aqui não deu, deu ruim. Quando a gente fala de questões de prova, você marcar a múltipla escolha, até tudo bem, tem um futuro aí que você está buscando, mas você tem umas outras oportunidades e provavelmente isso não vai afetar ninguém, pelo menos de forma drástica. Agora, quando a gente fala de um outro ser, quando a gente tem nas nossas mãos a responsabilidade de dar uma boa vida para um outro ser vivo, aí a gente não pode colocar isso em risco. A gente não pode arriscar. A gente não pode testar coisas e falar, vamos ver se isso aqui dá certo, isso aqui já ouvi falar, vou colocar em prática, ixi, não deu certo, vou arriscar para ver se o meu cãozinho consegue andar sozinho na rua, sem coleira, sem nada, se ele volta para mim quando eu chamo. Isso a gente está arriscando, a gente não está preparado, a gente não preparou, estamos rodando a famosa e detestada roleta da sorte para garantir e torcer ali, garantir não, para torcer que dê certo de alguma forma. Não é assim que a gente faz com tudo na nossa vida? Por que a gente vai fazer com esse cãozinho que a gente trouxe para ser o nosso melhor amigo, para que nós sejamos os melhores amigos deles também?
Não faz sentido nenhum. Quando você vai fazer um bolo, você não arrisca dessa forma, porque a gente faria com os nossos cães. De qualquer forma, sejam bem-vindos mais uma vez aí à nossa live de hoje. Hoje o tema é não deixe para a última hora, que tem tudo a ver com isso que eu comecei falando aqui do nosso preparo, a gente se preparar para fazer alguma coisa. Boa noite a todos. Deixa eu colocar aqui embaixo, como é padrão, a pergunta que eu fiz no Stories, para que vocês aqui também possam dar a opinião de vocês. Então a gente tem a pergunta ali que é: qual medo você acha que todo cão tem? E aí você pode falar, mas você não vai falar de não deixar para a última hora? Será que baseado nessa informação de medos que você acredita que o cão pode ter, a gente vai deixar para a última hora para poder ajudar o nosso cãozinho? Enfim, sejam todos bem-vindos mais uma vez à última live do ano. Quem diria, estamos aqui, hein? Última live do ano, faltam apenas 3 dias para o final do ano ou para o novo ano que vai chegar aí. Estamos firmes e fortes, fazendo tudo aquilo que a gente gosta. Pelo menos estou falando por mim, e se você está aqui assistindo é porque você também está fazendo o que você quer, o que você gosta. As perguntas das enquetes. Primeira pergunta: você preparou o seu cão para os fogos de artifício? Coloquei essa questão como primeira porque a gente está nessa época, né? Pelo menos a mais propícia. E aí a resposta da galera tinha que ser baseada no é claro que eu preparei ou esqueci, o que é super comum no nosso dia a dia. Se a gente faz isso conosco, imagina quando a gente tem um cãozinho em casa. As chances da gente esquecer e só lembrar quando está na última hora, quando está em cima da situação ou quando a situação se repete. Então quando eu faço a pergunta aqui pra gente de se você preparou o seu cãozinho para os fogos de artifício, provavelmente você vai bater o olho e falar, caramba, mas e agora? Tem alguma coisa que eu posso fazer agora para resolver isso? Não tem, a não ser passar novamente por essa situação que sei lá se já está traumática ou se vai vir a ser traumática e torcer na roleta da sorte para que dê certo, para que dessa vez ele não se assuste tanto, ou repetir todo o processo que a gente vem fazendo quando a situação acontece. É importante a gente pensar de não deixar para a última hora. Agora o ano está no final. Lá no comecinho do ano, se você rodar o meu feed aí, você vai ver vídeos falando sobre esse tipo de coisa que a gente precisa fazer desde os primórdios, lá quando a gente recebe o cão. Isso não quer dizer que você precisava ter feito desde janeiro, mas você precisa de um processo, você precisa de um tempo para justamente não colocar o seu cão numa roubada, de simplesmente chegar na hora e falar, caramba, vai sair os fogos, vão soltar os fogos, meu Deus, e agora? Meu cão tem medo, o que eu faço? Já passamos por isso. Se já passamos por isso, por que a gente ainda não fez nada? A gente costuma deixar, dizem que o brasileiro faz isso, né? De deixar as coisas para a última hora. Então não faz sentido a gente fazer isso com os nossos cães, com o ser vivo, aquele que tem uma emoção, que vai ter alguma coisa que pode trazer um trauma para ele. A gente precisa preparar com antecedência, ajudar com antecedência. E se você já passou por isso, se seu cão já apresentou algum tipo de reação que não é compatível na presença de fogos de artifício, por que a gente fica esperando para fazer alguma coisa quando chega na hora? Que tem tudo a ver também com o que eu estava falando no começo aqui das nossas preparações, da gente se preparar para um vestibular, para uma faculdade, a gente se preparar para dirigir um carro, para ter uma criança. Então a gente precisa fazer isso também quando tem um problema de fogos de artifício e não esperar que a situação apareça e falar, nossa, agora eu preciso fazer alguma coisa. Se eu não preparei o meu cão, se eu não me preparei, não tem o que eu possa fazer para ajudar ele nessa hora, a não ser rodar a roleta da sorte. E aí, onde é que está a justiça nisso? Faz sentido isso? Ou a gente pode pensar às vezes, nossa, Beto, mas fogos de artifício só tem lá no final do ano, agora no final do ano, e de vez em quando, não tem como eu prever isso. Concordo. Concordo que não tem como a gente prever. Então, a gente se prepara. Pergunta número 2. Quando eu devo procurar ajuda para um comportamento do meu cão? E aí as duas opções que eu tinha é antes do comportamento aparecer ou depois que o comportamento aparecer. Se você já acompanha aqui há um tempo, ou se você até tem um cãozinho e trata ele dessa forma,
você vai entender que o ideal, inclusive com essa última pergunta que eu falei aqui, o ideal é que você faça antes, que você prepare o seu cão antes. Eu sempre falo esse tipo de coisa para a gente preparar o cão antes, para simular uma situação. Às vezes a gente fica pensando exatamente isso, mas poxa, para quê? Né? Quais as situações em que eu vou preparar o meu cão? Para qual tipo de situação? Primeiro de tudo, olhe a sua rotina, olhe o seu ambiente, o lugar onde você vive, o lugar onde esse cão vai viver, para que você saiba exatamente o tipo de coisa que você pode e deve apresentar para ele. Isso é o básico. Isso é a base aqui, ó, é o fundamento para que o cão consiga sobreviver naquele ambiente, naquela rotina. E aí, lógico, tem coisas que talvez o seu cão vai ter muita dificuldade, vai demorar muito para ter acesso ou ter contato, como, por exemplo, fogos de artifício. É uma coisa que vai ter aí no final do ano, com certeza sempre vai ter, mas é só lá no final. Eu devo preparar o meu cão durante o ano, antes disso? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, essa é a melhor forma, é a forma mais justa com o nosso cão, para que ele tenha uma vida boa, para que ele se relacione bem com o ambiente, com a sociedade onde ele vive, é a gente preparar ele antes. É a gente procurar ajuda. E quando eu digo ajuda, de preferência ajuda de pessoas que são especialistas em métodos que você acredita que são corretos com os cães. Existem milhares de pessoas que vão falar com você, milhares de especialistas com outros métodos. Você precisa conhecer isso para que você possa ir atrás e trabalhar e abusar desse tipo de coisa durante o ano inteiro, durante todo o dia, durante toda a hora. E aí eu estou falando de você fazer isso antes. Então depois eu não faço nada? Não, é lógico, sempre é hora de você ajudar o seu cão. Aconteceu um problema, apareceu uma situação, meu cão teve uma reação que não foi legal. Isso, quando eu digo não foi legal, a gente precisa olhar pela ótica do cão. Olhar pela ótica dele e falar, pô, isso aí não está interessante para ele não. Às vezes uma latida de um cão, o cão pegar e latir, você pode pegar e falar, tudo bem, foi só uma latida para você, mas por que ele latiu? Qual foi a necessidade que ele viu para poder latir? O que ele poderia ter feito ao invés de latir? Então isso é uma coisa que a gente faz depois. Então seja antes, seja depois, a gente precisa procurar uma ajuda. E não importa de onde venha essa ajuda, desde que seja um método que vai fazer bem para o seu cão, uma forma de conduzir isso, que seja justa com o seu cão, que seja fácil para o seu cão. Não adianta a gente propor coisas para os nossos cães e tentar ajudá-los com coisas muito difíceis, muito absurdas. Por exemplo, quando tem os fogos de artifício, você querer colocar fogos ou soltar fogos de artifício perto do seu cão para que ele comece a associar isso a uma coisa boa, para que ele tenha acesso a isso, para que ele conheça isso. Vamos tomar cuidado, vamos devagar, vamos entender o nosso cão. Mas é uma das formas. Isso é justo com o cão? A gente expor ele a esse medo total, essa euforia, essa ansiedade, esse estresse? Ou existe uma outra forma? Que no seu coração ali, ó, você acredita que é a forma mais justa para aquela pessoinha, aquele serzinho que está ali morando junto com você, que você considera como família e que você quer ser a pessoa que é a melhor amiga dele. Então a gente precisa entender isso. Só que de qualquer forma, seja antes ou depois da aparição e quando você identifica um comportamento do seu cão, você precisa procurar ajuda. Isso é fato, não é vergonha de forma nenhuma. Se a gente se prepara, como eu disse lá no começo, se a gente se prepara para estudar, para entrar numa faculdade, para fazer um esporte, se a gente treina antes, se a gente entende os fundamentos, por que não a gente procurar ajuda para isso também, para que a gente entenda esse universo dos nossos cãezinhos? Boa noite a todos, vou tomar uma água aqui. Não precisava nem ter avisado, né, que eu ia tomar água. Pegar e tomar aqui. Mais uma pergunta aqui, vamos seguindo. Lembra que aqui embaixo tá a pergunta que eu fiz no Stories para que vocês possam dar a opinião de vocês, que é qual medo você acha que todo cão tem? Então eu quero que vocês coloquem aqui, pode dar mais de uma opinião, se você achar mais de uma coisa que todo cão tem medo aí, coloca aí para a gente poder falar sobre isso também. Pergunta número 3, o talk show. Cães sabem onde fazer xixi e cocô? Será que isso tem a ver com a gente não deixar para a última hora? Será que tem isso a ver com o tema da live? A gente perguntar se cães sabem aonde fazer xixi e cocô? Tem tudo a ver. Porque se você esperar
o cão errar o lugar, quer dizer que ele não sabia antes. Quer dizer que você não apresentou, que você não facilitou para ele. Olha como a gente deixa para a última hora. A gente torce, bota lá não sei o que você bota, tapete higiênico, aqueles xixi pode, xixi não pode, aqui não, aqui sim, um cocô de outro cachorro, um xixi de outro cachorro, e a gente torce para que aquilo dê certo para o nosso cão. Aí a pergunta é, cães sabem onde fazer xixi e cocô? E a resposta é sim. Na cabeça dele, ele sabe. Ele vai fazer exatamente naquele lugar que para ele é o lugar mais seguro, mais limpo, mais tranquilo para que ele possa fazer esse xixi e esse cocô. Se ele não tiver essas opções, ele vai fazer aonde tiver possibilidade. Se você deixar ele fechado em um lugar onde não tenha esse tipo de lugar, um lugar limpo, arejado, ou que não passe corrente de vento, ou seja, tem milhares de formas expostos ao sol, se você não der essas opções, o seu cão vai acabar fazendo ali mesmo naquele lugar. Mas assim que ele tiver a oportunidade de fazer nesse lugar que ele gosta e que ele sabe que é o lugar, ele vai fazer. Então nós precisamos, primeiro de tudo, proporcionar esses lugares para os nossos cães. Ou seja, não deixar para a última hora. Muito pelo contrário, já preparar e falar, aqui é o cantinho, é o lugar onde meu cão vai fazer o xixi e cocô. Por quê? É um lugar que está limpo, é um lugar longe da caminha, longe da comida, longe dos lugares onde a gente brinca, é um lugar que, eu já falei arejado, né? Que está sempre limpo, ou seja, ele faz, a gente troca, a gente tira. Você prepara esse ambiente e aí você apresenta esse ambiente para o seu cão. Senão ele vai escolher o melhor lugar. E a partir do momento que ele escolher, você tem duas opções. Ou você assume aquele lugar como o lugar dele fazer sempre, e aí você prepara aquele ambiente de uma forma que seja mais fácil de você limpar, ou você começa a adaptar outro ambiente, outro lugar, para que ofereça as mesmas qualidades que esse outro lugar estava oferecendo para ele. Então você não pode deixar para a última hora com relação a xixi e cocô. O cão sabe. Ele vai escolher aquilo que está mais confortável e mais tranquilo dentro das possibilidades que você ofereceu para ele. Agora, se você preparar isso tudo antes, é muito mais fácil para todo mundo. Esse processo é muito melhor. Então você precisa conhecer isso, você precisa preparar a situação, você precisa estar supervisionando, ou seja, estou preparado antes. Antes de acontecer, a pessoa já se preparou e já está pronta para o que der e vier. Aí fez o xixi no lugar errado. Beleza. Da mesma forma que eu disse na pergunta anterior, não importa se é antes do problema acontecer ou se é depois. A gente precisa dar o suporte para resolver essa situação. Da melhor forma para você e principalmente para o seu cãozinho. Mas os cães sabem aonde fazer. Ele vai fazer no lugar que para ele é o melhor lugar. Parecia final de live, né? Deu até um sorriso. Vamos à fatídica pergunta de hoje. A pergunta é: qual medo você acha que todo cão tem? Aí vamos olhar aqui as respostas de vocês. Não tenham medo, não tenham medo de vocês. Se fosse a pergunta para vocês, vocês estariam colocando: eu tenho medo de dar a minha opinião. Mas vamos ver aqui a opinião de vocês. Eita, surgiu aqui, ó. Boa. Deixa eu pegar uma dessas aqui. Barulho alto. Então as pessoas acham que todo cão tem medo de barulho alto. Aí eu vou aproveitar e vou modificar essa pergunta como se ela fosse para nós. Imagina você, ser humano. Você está lá na sua casa, o lugar que você conhece, está acostumado, e aí do nada quebra alguma coisa na cozinha. Qualquer lugar, cai uma coisa no chão. A primeira reação que você tem é se assustar. Isso eu tenho certeza. Tenho certeza absoluta, não importa quão corajosa a pessoa seja, quando houve um barulho repentino, de repente, que não é comum ter, a pessoa vai se assustar. Com os cães vai acontecer da mesma forma. Então eu também acredito que todo cão tem medo de barulho alto. Todo ser humano, todo animal, até plantas, tem medo ou reage de alguma forma a vibrações muito altas, a barulhos muito altos. Qual é a diferença? A diferença é saber como lidar após a aparição desse barulho. Ou com aquela emoção que você sentiu. Você assustou. Mas aí qual é a sua reação nesse momento? E aí estou trazendo para o mundo humano. A sua reação é correr? É fugir? É ir procurar o que aconteceu? É ficar sentado e falar, tá tudo bem? E procura entender o que foi esse som? O que pode ser esse som? É muito diferente para cada pessoa. Só que dentro do cenário que a gente entende como seguro, a gente precisa ter tranquilidade.
para lidar com isso. Na hora que acontece o barulho, pode ter uma reação, é normal. Para todo cão vai ter isso, para toda pessoa vai ter isso. Só que o que acontece após isso? Qual é a consequência desse barulho alto? Como você vai lidar com isso? É isso que a gente precisa inserir no nosso cão, ajudar o cão a desenvolver isso. Quais são as habilidades que ele vai ter para resolver isso? O que acontece? Se você não dá opção para o cão, quando tem um barulho alto, a chance grande é do cão ir se esconder. É do cão ir fugir. Ou do cão latir. Para poder afastar o barulho, para poder aliviar um pouco a tensão dele também. Isso aí é da ótica do cão. Mas olha como, sim, o cão tem medo. Todo cão tem medo de barulho alto. A diferença é você conseguir apresentar isso para o cão de uma forma que ele consiga lidar, que ele tenha habilidade suficiente para lidar com isso da melhor forma para ele. E aí é uma escolha dele. Depois que você apresentou as opções, ajustou todo o cenário para ele, as opções serão dele. Como ele vai lidar com isso é uma opção dele depois. Só que entenda aqui, que às vezes eu fico falando de opção para o cão, parece uma coisa meio deixar o cão fazer o que ele quiser. Só que entenda que quando você apresenta opções, quando você apresenta cenários, quando você desenvolve habilidades no seu cão fazendo esse processo de apresentação, o cão começa a ter comportamentos diferentes e cada um desses comportamentos são comportamentos que trazem tranquilidade e segurança para o cão. É uma opção que ele decidiu. Aí, a partir desse momento, ele decide. Dentro desse monte de coisa que você me apresentou, que me trazem tranquilidade, que me fazem lidar com isso melhor, qual é a que eu quero fazer naquele momento? Olha que interessante a gente fazer isso e apresentar dessa forma para o cão. Do mesmo jeito que eu falei da gente. Cada pessoa vai lidar de um jeito com barulho alto. Depois que eu já tenho habilidades para saber o que fazer quando tem um barulho alto, como eu vou fazer com aquele barulho? O cão também vai decidir. Então a gente precisa apresentar isso para ele. Pode ser que na roleta da sorte o cão tome a melhor decisão logo de cara. E aí ele vai continuar fazendo aquilo, porque está fazendo bem para ele, porque ele não está estressando e ele está tranquilo. Só que o nosso objetivo é garantir que ele tenha essas possibilidades. Então barulho alto, eu acredito também, como a pergunta é qual medo você acha que todo cão tem? Medo de barulho alto. É uma boa opção. Eu sempre gosto de dar o meu palpite, a minha opinião também, como se eu fosse alguém também leigo aí, ou do dia a dia, uma pessoa não tão estudada, especialista no assunto. Aí eu coloquei aqui, trovão. E acho que tem tudo a ver com essa questão do barulho. Só que, vamos puxar o trovão como uma coisa que além de ser barulho, ela tem vibração. É uma coisa que além de ela atingir o seu ouvido, provavelmente ela atinge o resto do seu corpo. Eu não sei se você já passou por isso, mas isso é muito normal acontecer. Quando tem um trovão, a janela balança. Depende de onde você mora, até o chão balança. Então você sente essa vibração no seu corpo. E você precisa saber como eu vou lidar com isso. De que forma eu vou lidar com essa vibração diferente que do nada apareceu. E aí a gente pode falar de terremotos, né? Uma coisa que não sei se alguém já vivenciou, eu nunca vivenciei, mas eu imagino que é exatamente isso. Como que eu lido com essa sensação estranha de uma coisa vibrando, eu estando parado? Bom, eu estou divagando aqui falando de emoções, mas imagina na ótica do cão. Ele precisa estar preparado para essas vibrações diferentes, essas instabilidades. Eu sempre falo que a gente tem que desenvolver habilidades no cães, inclusive falei agora há pouquinho. Mas como é que a gente trabalha essa situação com o cão? A gente apresenta para ele cenários onde existam instabilidades. Você pode colocar o seu cão, de repente, em cima de um colchão e fazer uma atividade mais comum com ele ali, tem uma instabilidade. Você pode colocar o seu cão em cima de um skate. É lógico, todo um processo feito respeitando como é o seu cão, a rotina que ele está acostumado, as coisas que ele conhece, para que ele consiga fazer isso de uma forma gradual. Mas é assim que a gente vai dando habilidade para o cão, para quando surgir uma situação inesperada, qualquer que seja, ele saiba como lidar, ou pelo menos qual é a emoção que ele precisa sentir naquele momento, de que forma ele vai encarar emocionalmente e psicologicamente aquilo. Então o trovão, ele traz também, além do barulho alto, embora o barulho é relâmpago, né? Sei lá. Eu sempre fico na dúvida o que é relâmpago e o que é trovão. Mas eu sei que um é barulho, outro é luz, sei lá. Mas o trovão, ele traz, além do barulho, essa vibração, que é importante que o cão conheça e saiba como lidar diante dessa situação. Senão a gente sempre vai se assustar.
A gente sempre vai ter medo das coisas que a gente não sabe como lidar. A gente sempre vai ter medo. Por favor, deem a opinião de vocês também aí para que a gente possa conversar sobre isso. Já falei sobre a minha. Daqui a pouco eu puxo de novo essa pergunta em breve. E aí eu vou levantar um conceito aqui para vocês que tem tudo a ver com a gente preparar o cão, não deixar para a última hora, que é a habituação. Quando a gente fala de habituação, a gente está falando de um conceito de você apresentar sempre a mesma situação para o seu cão. Isso é muito saudável para o cão, é por isso que a gente fala de rotina. Quando a gente fala de rotina, a rotina nada mais é que uma habituação. Dentro do seu dia a dia, dos seus horários, você repetir e manter a mesma situação, você habitua o seu cão a isso. Isso traz segurança, porque você mantém o cão aqui, ó, em uma linha mais reta, né? Não tem muitas variações. Então a habituação faz com que o cão se sinta seguro. Então imagina que existe algum barulho. Vamos falar de barulho, já que estamos falando de barulho aqui. A gente habituar o nosso cão a barulhos. Ou seja, todo dia ter barulhos. Agora, a forma como você vai apresentar e inserir essa habituação na vida do seu cão é que são importantes. Não é você expor o seu cão a um barulho que seja muito alto, que ele não consegue lidar. É você habituar ele a sempre ter barulho. Um barulho baixo. Aí ele está habituado, beleza, esse barulho é tranquilo, aí você aumenta o volume, você aumenta a frequência, sei lá qual é o tipo de situação que você quer criar. São inúmeras coisas que mesmo que eu falar aqui, você vai arranjar uma outra forma de fazer também. E isso que é importante a gente pensar. A gente habituar o nosso cão às coisas que são cotidianas. Lá no começo da live eu falei que cada pessoa precisa entender como é a rotina, como é o ambiente onde o cão vive, quais tipos de estímulos ele sempre vai ter acesso ou ter contato, para que você apresente isso para o seu cão sempre. Então você habitua ele a ter isso no dia a dia. Vamos imaginar que você mora perto de um aeroporto. O cão vai ter acesso a barulho de avião toda hora, cada minuto, sei lá quanto tempo passa um avião. Então ele precisa estar habituado a ter esse som sempre na vida dele e a vida continuar. Olha que interessante e que importante é o conceito de habituação. E a habituação ela tem a ver com você fazer um preparo antes e com você fazer um processo de ajuda e supervisão após também. Então a gente sempre está dando essa atenção para o nosso cão. Vamos continuar as enquetes aqui antes que a gente fique atrasado. Próxima pergunta. É normal os cães terem medo de moto? Coloquei de moto, coloquei bem específico mesmo aqui. Quis colocar uma situação para não ser muito genérico. É normal o cão ter medo de moto? E aí vamos imaginar o que a gente falou até agora. A gente falar de barulho alto, a gente falou de vibração, mas principalmente de uma coisa repentina. Aí então é normal o cão ter medo de moto. Principalmente se não é uma coisa que acontece no dia a dia dele sempre. Principalmente se ele não tem habilidades para poder lidar com esse tipo de barulho ou situação. Porque além de ter um barulho, além de ter uma vibração, provavelmente tem um movimento. Se o seu cão tem acesso visual a isso, vai ter um movimento de uma coisa passando rápido. É um outro tipo de estímulo. E o seu cão precisa estar preparado para isso. Se você deixar para a última hora, ele vai tomar a decisão do que ele conhece para reagir àquilo. Quando você prepara o cão e apresenta diversos estímulos e habitua ele a diversos estímulos, as chances de ele ter o primeiro contato com uma moto e saber como reagir ou ficar tranquilo e achar que aquilo é uma coisa normal do dia, é um barulho, é um som, é um movimento, ele precisa estar pronto para isso. A gente não pode deixar para a última hora para fazer esse tipo de habituação, apresentar esse tipo de coisa para o nosso cão. Mas nada impede de depois você também fazer e continuar fazendo. Mas cães terão medo de moto, sim. É normal o cão ter medo de uma coisa tão assustadora quanto uma moto. Se eu, quando de repente passa uma moto, até quando eu estou dirigindo, às vezes surge do nada, vrum, e passa uma moto e buzina e tudo, já assusta a gente, imagina para os cães. É sempre muito dentro daquele cenário que eu pintei lá no começo. A gente se assusta com barulhos repentinos. Por que seria diferente para o nosso cão? Então é importante que a gente entenda que o medo e o susto, ele é normal, ele faz parte do dia a dia. Olha como eu usei o normal, eu nem falei comum. É normal. Isso vai acontecer. Agora, a forma como a gente estará pronto para lidar com isso, as habilidades que os cães terão para lidar com isso, é que precisa ser trabalhada.
É isso que vai fazer a diferença do seu cão, a consequência daquele som, a consequência daquele medo, a consequência daquele susto. É isso que a gente precisa trabalhar com os nossos cães. Apareceu um monte de gente aqui, acabei não dando boa noite, mas também tá tarde, né? Já tá no meio da live aqui, eu dando boa noite pra galera. Próxima pergunta. Seu cão vai passar a viagem de férias contigo? Escrevi até bonito, né? Usei uns pronomes aqui, contigo. E aí é importante a gente pensar nisso. Quando a gente fala de deixar para a última hora, você vai decidir no último segundo se você vai levar o seu cão ou não. E aí eu nem estou falando o que é mais correto, o que é mais legal. Na minha visão, o mais importante e mais correto com os nossos cães é ele participar de tudo que a gente vivencia. É a gente conseguir proporcionar isso para ele. Principalmente porque estará junto com a gente, que é uma coisa que nosso cão gosta e precisa gostar, e estará vivenciando outras situações, vivendo em outros ambientes, passando por situações que não são do dia a dia dele, que não são a rotina e não é o que ele está habituado. Isso é muito importante para o desenvolvimento social do cão. Agora, se você não vai levar ele com você, você não pode deixar para a última hora para procurar se vai trazer alguém para cuidar dele enquanto você está ausente, se você vai botar ele num hotelzinho, não sei. Tem algumas opções aí para vocês escolherem. O que não pode acontecer é você deixar isso para a última hora. Se você escolher deixar o seu cão dentro de casa para que alguém possa vir cuidar dele, você precisa preparar uma rotina para apresentar para a pessoa que vai até ali, saber o que ela vai fazer, ficar supervisionando isso, ou seja, ter os relatórios diários ali, de repente fotos, chamadas de vídeo, que hoje são super fáceis da gente fazer. Se você vai deixar ele no hotel, você precisa que esse cão conheça esse hotel, você conhecer esse hotel, para que o seu cão fique à vontade e seguro como se fosse a casa dele, ele possa conhecer e esteja habituado. Olha como é importante a gente não deixar para a última hora. E se você vai levar o seu cão com você, aí principalmente você precisa trabalhar um processo de viagem, de mudança de lugar, mudança de ambiente com maior frequência, indo para casas de amigos, ficando com o seu cão ali 1, 2 dias, sei lá como é que é a rotina de vocês. Você precisa inventar isso, entender como é a rotina de você e de que forma você vai conseguir fazer isso com o seu cão, apresentar essas coisas para o seu cão. Então não deixe para a última hora se o seu cão vai passar as viagens, as férias com você e ir para outro lugar, para que você possa prepará-lo para isso, para que você também possa ter ferramentas para quando vocês forem para outro lugar, você apresentar esse ambiente para o seu cão. Essa é umas perguntas que eu recebo com bastante frequência quando está chegando o final de ano ou quando as pessoas vão viajar. Às vezes no meio do ano também pode acontecer. De perguntar, caramba, a gente vai viajar e vamos levar ele. O que eu faço quando chegar lá? Primeiro que você precisa já ter uma rotina construída dentro da sua casa, com atividades sociais, cognitivas, treinamentos, para que quando você vá para outro ambiente, seja a primeira coisa que você faz, para que o seu cão se habitue àquele local, para que ele conheça e saiba quais são as emoções ou quais são as habilidades sociais que ele precisa apresentar naquele local, o famoso como ele vai se comportar. Então você precisa trazer essa segurança, essa similaridade desses lugares, para que o seu cão saiba onde é o banheiro naquele lugar, para que você coloque e mostre para ele e fale, ó, é aqui, é desse jeito. E quando eu falo mostra, não é você chegar e falar, ó, o seu banheiro é ali, falando com o cão, né? Ó, o seu quarto é ali, você vai dormir aqui. Não, fazer todo o processo. Levar o seu cão para fazer os xixis, os cocôs dele, porque você já tem a rotina, então você já sabe os horários, você já sabe como reproduzir uma rotina de xixi e cocô para o seu cão, para se alimentar, para brincar, os ambientes da casa você precisa apresentar para o seu cão. Então isso é uma coisa que sempre acontece. Porém, não deixe para a última hora. Faça isso antes. Já tenha essa habilidade desenvolvida do seu cão antes de fazer uma viagem. Faz sentido isso? Ou não? Você fala, não, tem que esperar viajar. Como é que eu vou simular uma viagem de avião? Uma boa pergunta. É uma boa pergunta, mas como ninguém perguntou, eu não vou ficar falando aqui como é que a gente simula uma viagem de avião, mesmo porque eu não tenho avião. Vamos continuar. O seu cão, aí eu botei o seu cão aqui, às vezes eu faço a pergunta com formato estranho. O seu cão gosta de ir ao veterinário? E aí você tá doido? É lógico que ele ama ir no veterinário. E por que eu coloquei essa pergunta aqui? Porque a gente não pode deixar para a última hora. A gente não pode rodar a roleta da sorte e torcer para que nosso cão se dê bem no veterinário e goste sempre de ir no veterinário. E aí, independente se o seu cão já ama ir no veterinário ou não, ou se o seu cão não gosta e tem medo de ir no veterinário, a gente não pode
deixar isso para a última hora. A gente precisa conhecer veterinário, lugares, né, que tem a pessoa veterinária ali, pet shops às vezes tem, o próprio ambiente do lugar, ir para fazer visitas. É uma coisa que eu indico demais, as pessoas até estranham, que é você visitar um veterinário junto com o seu cão, para que naquele momento você não tenha obrigatoriedade de ficar ou até mesmo entrar nesse local. Se o seu cão chegar na porta e ficar meio receoso e precisar desse tempo para se adaptar e para interpretar o que está acontecendo, perfeito, você tem isso para fazer com ele. Se você deixa para a última hora, você não tem. Você não tem esse tempo para poder fazer isso com o seu cão. Você precisa entrar, você precisa levar, ele precisa ser manipulado, ele precisa tomar o remédio, ele precisa fazer milhares de coisas. Então a gente prepara o cão, não deixa para a última hora, a gente conhece diversos profissionais que trabalham com veterinária, a gente vai em pet shops, a gente faz toda essa apresentação, essa habituação para que o seu cão desenvolva habilidades. Ele saiba exatamente o que acontece ali, como acontece. E cada vez mais você vai aumentando o tipo de interação que ele tem nesses lugares. Você levar no veterinário primeiro só na porta. Se ele passar da porta, beleza. Vai sempre dentro do limite do seu cão, observando o seu cão, indo para fazer isso pelo seu cão. E aí conversa com a pessoa que é veterinária, e aí vai lá, pergunta se ela pode vir conversar com o seu cão. Quando eu digo conversar, é ter interação com o seu cão. E aí depois leva no consultório se for possível. Tudo isso a gente precisa fazer em prol do bem maior que é o nosso cão ter habilidades e ficar tranquilo e seguro nesses lugares. Então não é normal o cão ter medo de veterinário. Como é normal o cão ter medo de qualquer lugar novo. É normal isso. A gente precisa que o nosso cão tenha habilidades para saber o que fazer diante de uma situação dessa. Diante desse medo que pode aparecer. Seu cão pode ter medo. É legal ter medo de coisas novas. Só que ele precisa saber como ele supera isso, como ele trabalha isso. E a gente desenvolve isso dando a habituação para o nosso cão, fazendo trabalhos de apresentação de estímulos de forma variadas e as mais loucas que você imaginar você fazer isso com o seu cão. Vamos seguindo, vamos para a pergunta. Aí, chegou a hora da pergunta. Podem responder aí também. Quem não respondeu ainda, se quiser, responda. Qual medo você acha que todo cão tem? Só não vale colocar agora veterinário, que a gente já falou de veterinário. Não pode falar de moto. Tô brincando, pode falar tudo que vocês quiserem. Vamos para aqui. Às vezes tá demorando aqui para puxar aqui. Ó, esse aqui foi colocar aqui fogos de artifício, mas isso eu já falei lá no começo da live. Falando especificamente sobre fogos de artifício, que afinal de contas estamos chegando na época aí onde os fogos de artifício estarão presentes, pelo menos garantidos, né? É um momento do ano que você sabe que isso vai acontecer. Só que não tem como você evitar que isso aconteça e ainda exigir que isso não aconteça. Não, você prepara o seu cão para que ele saiba, da mesma forma que você sabe lidar com isso, o seu cão também precisa ter essas habilidades. E é super comum. E às vezes é estranho a gente pensar, mas todo cão tem medo de fogos de artifício. Nós também. Eu lembro uma situação, nada a ver, né? Eu lembro de uma situação que a gente foi para assistir um fogos de artifício, uma queima de fogos de final de ano, e nosso barulho era, vou falar ensurdecedor, nem sei se a palavra é essa, mas era uma coisa que incomodava demais. Então incomoda a gente da mesma forma que incomoda um cão. Só que a gente tem habilidades sociais para poder saber lidar com isso. Não é todo mundo, tem gente que vai sair de perto, tem gente que vai botar a mão no ouvido. Vai ficar muito incomodado com isso e está tomando as atitudes que ela conhece e que ela sabe que resolve esse problema temporário. Só que precisamos ter essas habilidades. Falei que não ia falar dos fogos de artifício, mas a gente sempre fala porque é sempre bom. Então vou puxar mais uma aqui, ó. Bem específica. Animais rastejantes. Eu só conheço animal rastejante, a cobra. Mas acho que a gente pode falar aí de ratos, né? Esses animais menores aí que estão sempre... lagartixas, né? Ah, não, então tem animais. Bom, enfim, esse tipo de coisa. Imagina que a gente está falando aqui de movimento. Eu já falei sobre a moto, né? Que além de tudo a moto é uma coisa que tem um movimento. Esses animais rastejantes, eles têm um movimento peculiar, um movimento diferenciado, que não é o movimento do cão, que ele conhece, aquele movimento de andada, não é o nosso movimento, que o nosso cão também conhece, é um movimento diferente. Então a gente não pode deixar de forma nenhuma para a última hora. Muito pelo contrário. Você pode até pensar, mas meu cão não vai ter contato com cobra. Ah, meu cão não vai ter contato com lagartixa, com rato, com barata. E se acontecer? A gente precisa dar essa possibilidade para o nosso cão. E lógico, você não precisa ter uma cobra para poder
ajudar o seu cão a ter habilidades, ou seja, saber como se comportar diante de uma coisa que passa rastejando, que passa ali rapidinho. E eu digo mesmo para pássaros, né, para animais que voam também, todos esses movimentos diferenciados, a gente precisa que o nosso cão tenha conhecimento do maior número possível, para que quando aparecer um parecido, que traga a mesma emoção para o seu cão, de espanto, de curiosidade, ele saiba como agir. Ele já tem habilidades para poder olhar e falar, não, tá tudo bem, isso aí eu tiro de letra. É mais ou menos isso, eu usei linguajares aqui, mas é mais ou menos isso que a gente tem que proporcionar para o nosso cão para que ele consiga fazer isso. Independente se é um animal rastejante ou não, é um outro tipo de animal, é um animal que pula, um coelho. Olha como isso é diferente para os cães. Então a gente apresentando estímulos diferenciados e variados para o nosso cão, a gente garante que diante de um estímulo novo, de uma situação nova, ele saiba o que fazer. Ele tenha habilidades sociais, as famosas ferramentas, né? Ele pode olhar na caixinha dele de ferramentas e falar, deixa eu ver o que eu uso para essa situação nova. Opa, isso aqui eu vou usar. E aí ele usa aquilo que traz um benefício para ele, aquilo que traz segurança, aquilo que ele usa com maior frequência e sempre funciona. É óbvio, se você pensar em cães que latem muito, eles, na caixinha de ferramentas dele, ele só tem isso. Ele só conhece isso e fala, deixa eu ter um carro, uma moto passando, vou usar essa ferramenta aqui, latir. Nossa, trovejou, vou usar essa ferramenta. Acho que já deu para entender, não preciso ficar dando todos os exemplos. São essas ferramentas que a gente precisa oferecer para o nosso cão. Obrigado aí pro pessoal que comentou. Eu vou dar a minha opinião também, tá, galera? Eu sempre gosto de colocar e acho que a minha é diferente de vocês. Eu acho ótimo, às vezes não é não. Deixa eu aproveitar que a Elizabeth colocou aqui, ó. Quando a gente ouve uma queima de fogos é muito barulho, porém nós sabemos do que se trata, mas o cão não, aí fica pior. É legal a gente pensar dessa forma. Às vezes a gente coloca que a gente sabe o que é e o cão não sabe, o cão não tem como saber o que é. Não, a gente só sabe o que é porque já fomos apresentados a isso de outras formas, em outras situações. A gente já viu na televisão, a gente já viu a famosa bombinha, biribinha, sei lá, traquezinho, cada um pode conhecer de uma forma. E quando você teve o contato a primeira vez com isso, não sei se você lembra, eu não lembro, mas provavelmente foi uma coisa meio assustadora. E você foi adquirindo habilidades sociais, porque nós temos habilidades sociais muito mais do que os cães, afinal, a sociedade é humana, a gente vai encontrar, vai fazer socialização de uma forma muito mais ampla, que é o que a gente precisa oferecer para os nossos cães. Então, a partir do momento que ele sabe, que ele conhece aquele tipo de coisa, aquele barulho alto, aquela luz repentina, aquela explosão, ele vai saber lidar com isso, mesmo que ele não saiba o que é um fogo de artifício, porque eu não sei. Beto, eu não sei se é pólvora, eu não sei por que brilha, eu não sei por que é colorido, eu não sei porque faz forma diferente, eu não sei porque que sobe antes de explodir, eu não sei nada disso. Eu não conheço fogos, mas eu sei como lidar com aquele barulho. É uma coisa que eu já me habituei. Então é muito legal, gostei aqui da opinião, deixa eu seguir aqui, desculpa. Obrigado, Elizabeth. Uma das coisas que eu acho que todo cão tem medo, aspirador de pó. Sou velho? Talvez, eu não sei se hoje usa aspirador de pó, mas até aqueles, acho que hoje usam aqueles automáticos, né? Que é o robozinho que vai andando pela casa. Acho que funciona da mesma forma, apesar de, acho que ele fazer menos barulho. Independente disso, olha o que a gente juntou aqui no aspirador de pó. A gente juntou um barulho, que tem um barulho característico, diferente, não é um barulho que você ouve todo dia em qualquer coisa. Acho que não tem mais nada que faça um barulho igual o do aspirador de pó. E se você imaginar que o cão, a habilidade auditiva para o cão, para reconhecer sons, é muito maior que a nossa, provavelmente a maioria das coisas tem um som muito característico e diferente do outro. E aí você tem esse barulho, você tem movimento. Quando é uma pessoa aspirando, já tem um movimento. Quando é o robozinho, ele tem um movimento. Então você juntou o barulho e o movimento. E é uma coisa que está próxima do seu cão, porque ele tem acesso visual àquilo. Se tem movimento, né? Óbvio, Beto. Então olha como a gente juntou duas coisas aqui que trazem estranheza, que trazem medo, que podem assustar, principalmente quando vem o barulho, principalmente por ser uma coisa que não é rotineira. Eu não aspiro sempre na minha casa. Muito pelo contrário, acho que eu nunca aspirei. Enfim, não falemos de minha vida aqui. Mas é uma coisa que não é da rotina do cão. Ele ter um aspirador de pó todo dia, toda hora, que está ali com ele, que participa da comida dele, que participa do passeio dele, não é uma coisa que acontece sempre. Então, eu também acredito, eu pus essa daqui, mas eu acredito também que aspirador de pó é uma coisa que todo cão vai ter medo.
Por causa dessas características que o aspirador de pó apresenta. Agora, o cão ficar com medo para sempre disso, é isso que não pode acontecer, é isso que não é normal. Acaba sendo comum, e aí as pessoas deixam falar, não, é comum, é normal. As pessoas falam normal, né? Mas no meu ponto de vista é o comum. É comum o cão se assustar com esse aspirador de pó aí. Mas sempre, você não está possibilitando que o seu cão se habitue àquilo, ou principalmente que ele tenha ferramentas, habilidades sociais para poder lidar com aquele barulho, com aquele movimento, com aquela situação nova. Então, aspirador de pó é uma coisa que... E aí tem um monte de coisa, é lógico. Por isso que eu falo para a galera, pode dar várias opiniões aí, porque a gente encontra muitas coisas que tem no dia a dia, que provavelmente no seu dia tenha e no meu não tenha, que vão trazer estranheza para o cão. E aí ele vai assustar, e aí ele vai ter medo, e ele precisa ter habilidades para poder ajudar ele a lidar com isso. E somos nós que vamos desenvolver isso para o cão, oferecendo para ele estímulos diversos. Vou falar de mais um termo aqui. Lá no começo eu falei da habituação, agora eu vou falar para você da generalização. São dois conceitos diferentes que precisam existir em toda a rotina de cão, em toda a vida de cão. Precisa existir a habituação e a generalização. Imagina que você ter na vida do seu cão a generalização vai fazer com que ele tenha habilidades sociais para lidar com um estímulo em qualquer outra situação. Quando a gente apresenta um barulho para o cão, vou falar de barulho aqui, a gente sempre fala de barulho, que são coisas que assustam mesmo qualquer ser, nossos cães também. Aí você começa a inserir esse barulho de uma forma gradual, de uma forma respeitosa para o seu cão, garantindo que ele consiga superar e saber como lidar com esse barulho, para transformar isso numa coisa habitual. Ou seja, vou dar um exemplo prático. Você, toda vez que vai fazer uma coisa que o seu cão gosta muito, na maioria das vezes utilizando a alimentação. Então, na hora da alimentação do seu cão, você pega e coloca um barulho, liga um aspirador de pó. Vamos colocar o aspirador de pó aqui. De uma forma respeitosa, ou seja, garantindo que o seu cão não vá ter medo disso naquele momento, ou seja, lá longe, porta fechada, dá só uma ligada, sabe? É dessa forma que a gente vai apresentando isso para o cão. Enfim, resolvida essa situação. Agora o seu cão se alimenta dentro de casa com a presença desse barulho e para ele está tudo bem. O que é a generalização? É você colocar esse mesmo barulho em outros contextos da vida do cão, para que ele entenda que esse barulho pode acontecer em qualquer momento. E ele precisa ficar tranquilo, ele precisa ter habilidade para se comportar diante desse som em outros contextos, com outras emoções. Quando ele estiver brincando, e aí a gente começa a fazer isso. Quando a gente está brincando com um brinquedo dentro de casa com o cão, a gente liga o aspirador, faz o mesmo processo. Se ele já tem um bom repertório com a presença daquele som, a generalização ela acontece muito mais rápido. O que acontece às vezes é que as pessoas começam a colocar o som em contextos diferentes, sem dar a oportunidade e o tempo para o cão se adaptar àquilo, para o cão conseguir lidar com aquilo. Aí depois a gente faz a generalização. Se você fizer antes, você vai bagunçar toda a cabeça do seu cão, porque são estímulos, é o mesmo estímulo, só que em contextos diferentes. Porque se você faz numa brincadeira, a emoção do seu cão perante a brincadeira é uma. Na hora da alimentação, a emoção é outra. Na hora do descanso, é uma outra emoção. Na hora do passeio, é outra emoção. Na presença de uma visita, é outra emoção. Então a gente precisa, dentro desse cenário, apresentar os mesmos estímulos. O estímulo que seu cão já se acostumou, já conhece, já sabe lidar em determinado contexto, você insere em um outro contexto. Essa é a generalização. E a gente precisa fazer isso com o nosso cão. É só assim que nosso cão vai conseguir ouvir um barulho, ter contato com um barulho novo e diferente, e mais alto ou mais baixo, e mais vibrante, e ficar tranquilo. Porque ele vai tirar de letra. Ele vai falar, opa, só que eu já sei o que é. Tá ótimo. Beleza. Elizabeth deu opinião aqui, ó. O aspirador, além do barulho, também é um animal rastejante. Maravilhoso. É exatamente isso, ó. É um combo, né? Ele apresenta um monte de coisa estranha. Uma coisa que anda diferente, se movimenta diferente, tem um barulho diferente. Muito bom, Elizabeth. Parabéns. É exatamente dessa forma que a gente precisa entender. Às vezes é o que eu falei. A pessoa fala, mas como é que eu vou apresentar uma cobra para o meu cão? Ou como é que eu vou apresentar uma moto? Vou trazer uma moto dentro de casa? Olha como a gente consegue, com as coisas de casa, apresentar para o cão. Principalmente hoje, com a tecnologia. Olha eu velho. Hoje, com a tecnologia, você consegue trazer essas coisas para dentro de casa.
Lógico que não é a mesma coisa, não é exatamente igual, mas ela vai iniciar o processo dando habilidades para o seu cão como lidar com aquilo, principalmente com o som. O som daquilo vai ser algo que o seu cão você vai conseguir habituar ele, apresentar e generalizar em diversas situações, porque a gente tem acesso a isso. Se eu falar para vocês agora, que se eu tivesse outro celular, falar, vou colocar um barulho de aspirador de pó, eu colocaria agora para vocês. É diferente? É diferente, porém é a apresentação de um estímulo de forma gradual. Muito legal isso. Enfim, e agora é enfim mesmo. Como o tema da live hoje era não deixe para a última hora, o que eu quero dizer para a gente sempre é comece hoje. Comece agora. Quando as pessoas pegam um cão, trazem um cão, na maioria das vezes quando são filhotes, as pessoas pegam para mim e mandam a seguinte mensagem, ou quando me encontram. Quando que é bom começar o adestramento do meu cão que está só com 3 meses? Agora. Hoje. É hoje. E eu estou falando de adestramento, mas pode ser qualquer outra coisa. Quando que eu começo a apresentar para o meu cão um aspirador de pó? Hoje. A moto? Hoje. Fogos de artifício? Hoje. Não dá para começar ontem, que é meio besta isso, né? Tinha que ter começado ontem. Não, começa hoje. Começa agora. E não para. Não para nunca de apresentar coisas novas para o seu cão. Continua fazendo o processo de apresentação de estímulos. Qualquer tipo de estímulo. Todos os estímulos. Isso vai fazer muito bem para você, inclusive. Você vai ser capaz de lidar com situações que talvez antes você não sabia. E principalmente com o seu cão. Você vai saber como ajudar o seu cão. Eu sempre levanto a questão aqui da gente dar suporte para o nosso cão, para que ele possa ganhar confiança, principalmente na pessoa que está ali com ele, né? E para que ele possa ganhar confiança nele mesmo, para ele saber como lidar com isso. Então a gente precisa dar suporte para o nosso cão. A gente não para nunca de fazer isso. Você começa a ganhar habilidades, a pessoa, de como ajudar o seu cão em determinada situação. Porque você vai fazendo conexões. Você falou, opa, isso aqui, para apresentar uma cobra para o meu cão, não preciso apresentar uma cobra. Eu vou fazer dessa tal forma. Apresentar esse outro tipo de movimento, esse outro tipo de som, esse outro tipo de cheiro para o nosso cão, esse outro tipo de estímulo visual. E aí, eu sempre falo que a imaginação é muito além do limite, né? Não tem limites. Cada um faz da forma como conhece, da forma como tem acesso e principalmente inventando, pensando dentro da sua rotina o que você pode fazer, chamando ajuda. Eu falei aqui no começo da gente pedir ajuda. É muito bom, é muito importante, a gente se prepara. Se a gente faz isso para todas as outras coisas novas da nossa vida que a gente vai fazer, por que não? Não tem nem por que dizer não. A gente precisa se preparar e fazer isso com os nossos cães também. Não tem por que a gente não fazer isso com o nosso cão. Principalmente, a gente fazer antes, a gente se preparar antes. A gente não deixar para a última hora. A última hora é quando você vai colocar você e o seu cão em uma situação delicada, que pode gerar qualquer outro tipo de resultado, de consequência. É você rodar a roleta da sorte. Quando você deixa para a última hora, você não está sendo justo. Você não está sendo uma pessoa justa com o seu cão. Você está esperando que ele passe por uma situação, você está torcendo e rodando a roleta para que dê certo, para depois fazer alguma coisa. Existe uma forma melhor? Existe. Então, se existe, a gente precisa fazer isso com os nossos cães. A gente precisa preparar os nossos cães. E aí você pode agora, nesse momento, estar falando, como que eu vou preparar o meu cão? Aí que começa a situação. Você se prepara. Você busca conhecimento, conteúdos, você encontra o melhor método para lidar com isso, o que vai ser mais interessante dentro daquilo que você acredita. Por exemplo, no meu ponto de vista, na forma como eu trabalho e enxergo isso, a gente sempre facilita as coisas para os cães, para que eles consigam acertar. A gente não pune os cães, muito pelo contrário, a punição ela não existe num cenário onde você controla o que acontece. Se acontecer alguma coisa, o seu cão fez algo que não era o que você queria ou gostaria que acontecesse, ó a sua responsabilidade ali. Se tem alguém para ser punido, deveria ser você. Só que vamos aprender com a situação, vamos ganhar com a situação. Se aconteceu, ou seja, não teve um preparo antes, você não se preparou, não estava prevendo aquilo, você age depois. Não tem problema nenhum. Aquelas marcas do que ficou vão ser transformadas. Você vai apresentar uma nova realidade para o seu cão. O histórico que o seu cão teve, ele é importante. Mas se é um histórico que faz mal para ele, que faz com que os comportamentos, as habilidades sociais que ele tenha
tragam malefícios para a saúde mental e física dele, não tem por que a gente se apegar àquele histórico. A gente transforma, a gente reapresenta situações para os nossos cães, a gente não deixa para a última hora, a gente faz tudo a partir de agora, a partir de hoje e para sempre. Dessa forma, sem dúvida nenhuma, a gente vai garantir que nós sejamos as melhores pessoas, mais amigas do nosso cão, as melhores amigas, os melhores amigos dos nossos cães. Então não deixe para a última hora e se deixou, não pare, comece hoje, sempre. Muito obrigado a todos aí, tenham um ótimo final de ano, uma ótima virada de ano e não se apegue a isso. Se você não preparou seu cão agora, comece a fazer a partir de hoje, mas não deixe que uma consequência ruim se repita. Se ela aparecer, trabalhe para que isso seja uma consequência boa, que o seu cão saiba lidar, que o seu cão não seja dependente de você, que ele tenha autossuficiência e tenha ferramentas para lidar com cada situação. Essa, sem dúvida, é a minha visão. Eu espero que também tenha um pouquinho da sua visão dentro disso que eu estou falando, que você também acredite e pense dessa forma. E muito obrigado por deixar eu entrar aí na sua casa, entrar no seu ouvido, conversar com você para que a gente caminhe cada vez mais para uma sociedade mais justa, mais feliz com os nossos cães. Um grande abraço a todos aí, nos vemos em breve. Até a próxima quarta-feira do ano que vem. Até 2020.